Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Maria Joaninha Atelier. Esse é um canal de costura criativa, aonde eu, a artesã e professora aqui do canal, Milena Teixeira, deixo vídeos semanais para você poder curtir, aprender com o canal, compartilhar, enfim, é muito gostoso. E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com retalhos. Eu estou começando um projeto com esses retalhos. Para quem me acompanha, viu nos outros vídeos, vai reconhecer os retalhos. E são sobras de outras peças que vão ser ressignificadas e vão virar outras peças. Então, fica aqui comigo que eu vou mostrar tudo para você. Se você gostar, deixa um like para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possível e o canal possa crescer. Eu te agradeço desde já, você que me apoia, que me incentiva, que deixa os comentários. Um forte abraço e vamos parar de conversa, vamos trabalhar com os retalhos. E para quem me acompanha, já viu que eu fiz algumas peças com esses tecidos aqui, ó. Já estão reconhecendo os tecidinhos, né? São faixas que sobraram, olha, né? Dos tecidinhos dessa coleção. E que a gente vai, tudo que sobra a gente vai guardando, né, gente? Retalho é precioso, porque dos retalhos podem sair as peças mais únicas e exclusivas que você já fez, se você já costura, né? Se você não costura e tem vontade de costurar, eu vou te convidar para conhecer o canal, todos os vídeos do canal, inclusive os últimos vídeos que eu coloquei são para as iniciantes, tá? Olha só, esses retalhos são dessas peças aqui, ó. Né? Então eu trabalhei com a coleção de tecido em vários tons da mesma coleção. Então, dessas peças a gente fez aqui no canal, o vídeo tá no card, tá? É uma necessaire bem lindinha, ó, e eu ensinei a fazer 2 tamanhos, depois eu também ensinei a fazer uma bolsa, que é o Trio Esperança. Se você for procurar no canal, você procura como Trio Esperança. Para quem me acompanha no Instagram já tá sabendo de tudo adiantado, porque eu mostro tudo por lá, semanalmente, diariamente, tá? Então, se você não me acompanha no Instagram, acessa lá o @magi.atelier, que vai ser um prazer receber você lá e conversar com você por lá também. Então, voltando aqui, se você não costura, você vai ficar inspirado, tá? Com esse trabalho aqui que a gente vai começar reutilizando tudo isso daqui. Então, para quem olha, vai falar, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta faixa? Mas sim, gente, dá para fazer trabalhinhos com essas faixas lindos e criativos. Então, eu vou mostrar para vocês toda essa etapa e vou mostrar para vocês como que vai ser a aplicação desse trabalho, aonde eu vou aplicar. Eu ainda não vou contar para vocês. Quem quiser saber vai ter que se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos que eu vou postar depois desse aqui, tá bom? Mas, basicamente, quando você trabalha com retalhos, você pode fazer várias aplicações diferentes. Então, qual o critério eu vou usar aqui? A largura das faixas, olha, eu tenho outros retalhos desses mesmos tecidos, mas eu separei os retalhos maiores, dos retalhos com outros recortes, dos retalhos menores e das faixas. Então, eu tenho aqui faixas de 5 centímetros, de 4 centímetros. Olha, essa aqui, por exemplo, tem 2,5 centímetros, né? Essa é mais larga, essa aqui tá com quase 11 centímetros. Essas também, olha, 5 centímetros. E se você vai trabalhar com retalhos, você leva em consideração o tamanho, né? Nem tanto as cores, porque a união das cores vai fazer um trabalho bem diferente. Mas eu vou dar uma dica para você observar o tamanho, né? Então, se você tem um retalho com um recorte muito diferente, né? Que tem um bico, alguma coisa aqui no cantinho dele dê para fazer um quadrado, reserve ele para fazer um quadrado. E aí você vai fazendo outras técnicas. No caso aqui, eu vou fazer faixas. Como eu tenho essas faixas mais estreitas já, que já estão cortadas, eu já vou reservar elas aqui. Essas também. E eu quero fazer eu já tô em mente aqui o que eu vou fazer, né? O trabalhinho, eu quero distribuir essas faixas, deixando um entremeio entre elas, né? As mais fininhas vão ficar pra cá. E esse entremeio vai sair da faixa neutra, ó, dessa faixa aqui. É um algodão cru, tá? É aquele pele de boneca. E dá pra fazer bastante coisa com ele, viu? Não é só pra fazer boneca, não.
E ele tem também outras tonalidades. E também tem os lisos, né, gente? Quem costura aí sempre tem os lisos que dá pra estar usando. Então, eu vou dar uma passada nesses retalhos aqui. E essa faixa aqui maior, como eu tenho aqui 10 centímetros e meio, eu vou cortar ela no meio para ela ficar um entremeio mais fininho, que aqui eu quero colocar uma faixa depois da outra e os entremeios mais neutros entre elas, porque aqui são muito coloridos, né? Olha, tem muita informação aqui. Então, se eu jogar muito um em cima do outro, vai ficar um pouco... vai ficar bonito também, mas não é isso que eu quero no momento. Eu quero colocar esse neutro também, utilizar ele, que tá sobrando aqui na minha caixa de retalhos. Certo, pessoal? Então aqui, mesmo que eu esteja com a placa de corte, a placa, né, de base, eu vou fazer o corte com a tesoura. Vou pegar uma fita métrica, né, só para conferir o que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui um tecido de 30,5 que tá dobrado. Então, eu tenho 61 centímetros de faixa. Eu vou dobrar ele no meio aqui. E vou redobrar ele aqui, ó. Uma dica para quem vai trabalhar sem o cortador, só com a tesoura e as mãos. E a fita métrica, é claro, né? Ó. Eu vou vincar isso daqui, também posso passar no ferro ou dar uma passadinha. Aliás, para esse trabalho aqui, o ferro tá do meu ladinho aqui, tá, gente? Sempre procurar deixar a máquina perto, próximo do ferro de passar, para você ir ajeitando os retalhos. E olha só, essa dica aqui, já tá na medida que é o meio dessa faixa. Então, eu vou vir com a minha tesoura, que tá afiadinha, e vou cortar no vinco, da melhor forma que eu puder. Então, não tem desculpa para você que não tem placa, não tem régua, não tem cortador, não tem isso, não tem aquilo. Você tem uma boa tesoura, tem o tecido, tem uma fita métrica, dá para trabalhar com essa técnica que eu tô fazendo aqui, tá? Cada uma dessas faixas aqui ficou com 5 centímetros e eu vou estar trabalhando elas com as outras faixas. Aqui, como eu tenho duas faixas bem grandes, já com a largura quase que total do tecido, eu vou começar unindo aqui essas duas faixas, ó. Então, vou colocar direito com direito. E já vou para a máquina para passar uma costurinha de um pé de máquina, já unindo essas duas faixas que são maiores. Que pelo jeito são as que mais vão aparecer nesse trabalho, porque são as mais longas. Acerto bem um tecidinho pareado com o outro, vejo se tá bem retinho aqui no pezinho da máquina. Outra coisa é que esse pé de máquina industrial, ele é mais estreitinho, então a margem de costura ela é um pouco menor, tá? Então eu posso aproveitar faixas menores, né, com esse pezinho mais estreito. Se a sua máquina tem o pezinho normal, que é mais largo, e você for colocar uma faixa muito pequenininha, aí você toma cuidado para ela não reduzir por causa da margem de costura, tá bom? Mas é só isso, gente. É só você ir costurando, fazendo o teste. Você olhou, se apaixonou, muito possivelmente quem olhar também vai se apaixonar. Você tem que gostar e se agradar do que você tá fazendo primeiro, tá? E eu vou costurando devagar para não entortar aqui, para não ficar uma costura torta, tá? Sempre olhando direitinho a margem de costura que tá pareada aqui com o pezinho. Esse é um dos primeiros trabalhos que eu fiz na costura, que foi com retalhos. Eu sempre tive muito contato com retalhos por conta da minha avó, uma das minhas avós, que aliás é o nome do canal, uma avó Maria e outra avó Joaninha. E a avó Maria sempre fazia colchas de retalhos. Então, o meu contato com a costura já foi com retalhos. E você? Conta pra mim, como você começou a costurar? Faz tempo? Conta a sua história pra mim aqui nos comentários, vou adorar ver sua história. Você tinha uma avó que costurava, uma tia, uma mãe, ou não? Você aprendeu agora, se apaixonou agora? Qual é a sua história? Conta pra mim nos comentários
É muito legal saber a história de vocês. E outras pessoas que estão chegando no canal precisam de um empurrãozinho na vida, vão ver as nossas histórias e com certeza vão se inspirar, como já tem se inspirado com o canal, porque eu tenho muita história legal com esse canal aqui. Então já terminei de costurar, olha, um pé de prosa e eu já fiz aqui a emenda da faixa, ó, tá vendo? Feita a emenda da faixa, eu vou tombar aqui, ó, eu vou debruçar a costura, né? Tá vendo? Ó, a gente vai debruçar a costura, né? Mas isso a gente vai ver depois. Agora eu vou pro próximo retalhinho, que é esse daqui que a gente cortou com a tesoura. Direito com direito e vou fazer o mesmo processo. Mesma coisa. Gente, olha só o que aconteceu aqui. As duas faixas maiores, as primeiras, estão bem grandonas na largura do tecido. Essa aqui já tá pequenininha. Tá vendo? O que que eu faço? Eu vou cortar aqui? Não, eu vou colocar a outra faixa e vou continuar, ó. Coloco aqui do ladinho e continuo. Depois, na hora do corte, a gente vê o que que dá. Isso que é uma delícia, trabalhar com retalhos também. Você trabalha de uma forma mais tranquila, mais improvisada, respeitando o tamanho dos retalhos. Um trabalho mais orgânico que fica lindo no final. Você gosta de trabalho com retalhos? Conta pra mim. Deixa tudo aí nos comentários, vou adorar saber. Porque tem muita gente no canal que não costura, gente, mas que ama a costura. Não costura, mas ama a costura e ama trabalhos artesanais. Então você que tá nesse caso aí, conta pra mim, você gosta de trabalhos com retalhos? Olha, sobrou um pedacinho aqui que cabe mais um retalhinho. Eu acho que eu vou colocar esse aqui, ó, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele. Nesse caso aqui eu vou acertar com o cortador, que é um material facilitador muito legal para quem quer trabalhar com a costura criativa. Ele facilita bem a vida, tá, gente? Mostrei para vocês que dá para fazer com a tesoura, sim. Mas para quem puder ter o material facilitador e puder usar, vai ser bem bacana, tá? Agiliza bem o trabalho. Vou colocar aqui, ó, esse pedacinho de tecido que falta. Pronto, já tenho um monte de faixa emendada aqui, ó, que maravilha. Olha só que bacana. Uma beleza. Vou colocar mais essa aqui, ó. Eu vou já cortar aqui assim, ó. Tá vendo? Na largura que eu vou precisar aqui, né? Então, eu vou refilar aqui. Deixar certinho. Como que eu sei que tá certinho sem ir pro ferro? Eu venho aqui, ó, e vejo se as retas da régua estão retas na faixa. E aí sim eu refilo. Ou seja, o material facilitador, ele é bom nessas horas aqui, ele agiliza o trabalho. Né? Eu já vou fazer um corte aqui nessa emenda
já para ter uma noção do primeiro tamanho que eu tenho aqui, ó. Desse primeiro tamanho já pode sair uma técnica. Olha só como que ficou aqui, pessoal. Eu vou mostrar um detalhe para vocês que é bem importante, tá? Quando eu tô trabalhando com tecido liso, né? No caso, esse aqui é um tecido claro, é um algodão cru. Eu não vou deixar a costura tombada para o lado dele, porque se eu fizer isso, ele vai aparecer, ele vai fazer sombra, tá? Aqui no vídeo vocês não vão ver, mas ele faz sombra. E tem uma polêmica aí dos retalhos, enfim, que tem gente que abre essas costuras aqui, ó, tá? Em alguns momentos eu também abro a costura, mas para fortalecer, nesse caso, a emenda dos tecidos, eu vou tombar essa costura. E quando eu for tombar, eu vou levar em consideração ela ficar no tecido mais escuro, tá? Então aqui o azul é mais escuro, tombei para lá. Nesse caso aqui, o estampado é mais escuro, então tombei para o estampado. E nesse caso aqui, o cinza aqui é mais escuro, tombei para o lado do cinza. Levei isso em consideração, passei no ferro e fiquei com esse resultado aqui, tá? Eu tenho aqui 59 centímetros de tecido, é um tecido novo que eu acabei de fazer de faixas, tá? Vou refilar aqui. Quando eu vou refilar, eu levo em consideração a medida menor. Ajeito aqui. As linhas da régua estão aqui nas retas das emendas. E eu então faço esse corte, esse refile aqui. Já tenho bem certinho. Eu vou fazer cortes de... Quero pedaços de 10. Só que na hora que eu emendar um pedaço com o outro, vocês vão ver depois que eu vou juntar, eu vou ter a margem de costura. A margem de costura come o espaço que eu quero no final. O que que eu faço? Eu levo em consideração a margem de costura da direita e da esquerda, porque eu vou emendar dos dois lados. Como o pezinho da minha máquina, ele tem meio centímetro da onde bate a agulha para as extremidades, eu posso contar que o total de margem de costura é 1 centímetro para essa máquina industrial. Então, eu preciso calcular 10 mais esse 1 da margem de costura. 10 mais 1 da margem de costura, 11, tá? É o que eu vou fazer, 11 centímetros. O pezinho da máquina de costura doméstica, a maioria das máquinas, aliás, que as pessoas têm é a doméstica, ele tem uma margem total, né, da onde a agulha bate para a extremidade, duas extremidades, ou seja, do meio para a direita, do meio para a esquerda, ele tem uma margem total para o cálculo de 1,5 centímetro. Então, você coloca 10 mais 1,5 vai dar 11,5, tá bom? A maioria das máquinas que assistem aqui o canal não são pessoas que costuram na reta industrial. Então, você usa a margem de 1,5 mais a medida que você quer. Então, 10 mais 1,5, 11,5. No meu caso aqui, eu vou precisar de uma margem total de 1, então 10 mais 1 será 11. Vou fazer pedaços, então, de 11 centímetros. Não tem a régua, não tem o cortador? Risca e corta com a tesoura. Não deixe de fazer, tá? Então, sobrou esse pedacinho aqui, ó. É perdido? Não. Dá pra usar, tá? Então, não vou jogar fora. Vou guardar esse aqui. Agora, pra montar, eu vou montar assim, ó. Tá vendo? Eu vou inverter. E vou montar assim, invertido. E o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que levar em consideração a emenda
olha, a emenda de cada faixinha aqui. Então, quando a gente leva em consideração as emendas, a gente tem que ir para a máquina já pensando. No caso aqui, eu até vou ter alguma diferença aqui, ó, dessa faixa aqui. A gente tem que ir para a máquina pensando em costurar tudo juntinho aqui, tá? Mas e se eu fizer assim, ó? Se eu deslocar isso aqui? Aí eu não vou ter essa preocupação. Vocês estão vendo aqui? Que eu não vou ter essa preocupação? Se eu quiser costurar tudo certinho, aí eu vou ter que emendar, ó, emenda com emenda, né? Vou ter que ter essa preocupação. Mas se eu der uma deslocadinha, eu não vou precisar ter essa preocupação. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aproximadamente o meio, aqui, ó, dessas duas faixas aqui, e de cada faixa que eu for deslocar, ó. Tá vendo? Eu vou dar uma deslocadinha, ó. Isso daqui pode variar. Você pode vir mais pra cá, pode deixar mais assim. Eu vou colocar no meio, vou aproveitar a medida que eu tenho aqui, deixar no meio. E vai ficar assim. Decidido isso, eu vou fazer direito com direito. Aqui. E vou alfinetar nessa posição que eu já determinei, ó. Alfineto. Passo uma costurinha aqui também de um pé de máquina. Vou abrindo e vou tendo o resultado, certo? Então, eu vou alfinetar aqui esses dois e esses dois. Vejam que eu montei tudo primeiro, tá, gente? Para ter uma ideia e para não sair do lugar. O alfinete tá apontando para onde eu tenho que costurar e depois só vai sobrar esse pra gente montar no final. Aqui na máquina, então, olha, eu tenho esse tecido cortado aqui, ele fica um pouco fragilizado, tá vendo, ó? Se você fizer muito assim, você vai fragilizar a costura que foi cortada. Lembrando que as faixas foram emendadas e que esses pontos, eles estão cortados. Então, se você forçar o pano assim, ó, ele vai abrir toda a costura. Então, você tem que vir delicadamente aqui na máquina. O alfinete já tá apontando aonde vai ser a costura, olha a parte de trás. Tá vendo? E você vai ter que costurar isso aqui, procurar pelo menos, respeitando a tombada da costura, para o trabalho não ficar torto, tanto na frente quanto atrás. Então, olha só, duas dicas, hein? A primeira é não ficar abrindo o trabalho. A segunda é tomar cuidado aqui nas tombadas da costura. Então, é importante fazer esse trabalho com alfinete, principalmente se é a primeira vez. Então, eu já vou encostar aqui, olha, pezinho de máquina. E agora eu uso ou esse agulhão para me ajudar aqui, ó, a erguer o trabalho, a empurrar, ou isso daqui, ó, tá? O que que eu vou fazer? Vou costurar bem devagar. No caso dessa máquina, ela está com o retrocesso programado, tá? Mas não precisa fazer o retrocesso se você não quiser. Olha só, e aí eu já tenho aqui a primeira dobra, né? Já passei por cima. E aí eu vou costurando, tiro o alfinete, vou conferindo a dobra. Né? E vou ter esse resultado aqui, ó. O resultado ideal é deixar as costuras tombadas, né? O meu ponto aqui tá em 3,
né? E a parte de trás limpa, a parte da frente limpa. Vou fazer novamente aqui, mesmo processo. Outra dica aqui, gente, para quem tá começando, é não ficar olhando na agulha, mas ficar olhando aqui, ó, tá? Manter essa margem aqui. No caso dessa máquina, ela diminui a velocidade, mas você que tá com a máquina doméstica, diminui o pezinho aí para costurar devagar. Apesar que, para quem tem as máquinas novas, a maioria delas tem o regulagem de velocidade, né? Principalmente as eletrônicas. Mas para quem, por exemplo, tá costurando numa pretinha, diminui um pouquinho o pedal. Ou para quem tá numa Singer Facilita, que é uma máquina que eu também tenho, que é forte, diminui, vai na pontinha do pedal para poder fazer essa costura bem direitinho. E olha só, gente, aqui eu tenho que manter a margem. Manter a margem. Aqui é um fio claro, né? Não tô conseguindo... Não sei se eu vou conseguir mostrar. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Olha, eu tenho que manter essa margem aqui, tá vendo? Isso é o que vai dar capricho pro trabalho, né? E manter as costuras tombadas pro lado que eu determinei. E sempre com a mão delicada para não fragilizar as costuras nem as faixas. Olha só como que ficou, pessoal. Que lindo, né? E ficaram deslocadas as costuras. Atrás, essa costura do meio eu não tombei, tá? Eu fui lá com o meu dedinho, abri e coloquei o ferro por cima sem ficar esfregando para não fragilizar aqui, ó. Tá vendo, ó, o viés, a beirada do tecido, tá bom? Eu abri, ficou assim. E agora eu tenho um pedaço de tecido novo, um barrado, pode ser um detalhe na frente de uma bolsa, pode ser um barrado de pano, enfim, vou deixar aqui preparadinho. E ainda tem etapa aqui, tá, gente? Ainda tem etapa, mas antes de eu ir para a próxima etapa, eu vou reservar isso daqui da melhor forma possível, sem amassar, sem nada. E eu tenho os outros cortes das outras emendas que eu fiz, olha. Então, eu consegui deixar 2 cortes nesse aqui, 2 cortes nesse aqui, olha, tá vendo? Esse aqui tem 4, esse aqui tem 3, esse aqui também tem 4. E eu vou fazer uma formação diferente aqui, tá? Então, vou aproveitar que eu tenho 2 de cada jeito. Eu vou emendar esses daqui assim, ó. Só que se eu colocar liso com liso, aqui não tá ficando legal. Então, eu vou colocar uma faixa aqui no entremeio. Só que essa faixa aqui é larga, vocês estão vendo, ó? O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela assim no meio. Vou vincar. Vou cortar. E como a faixa que eu tenho aqui não é muito larga, ó, vai dar para eu fazer 2 vezes. Então, vou dobrar no meio de novo. Vou vincar de novo. Dobro no meio. E vai dar para aproveitar, fazer 4 pedacinhos. E aí, eu vou fazer esses barrados assim, colocando, anexando esse aqui no meio, ó. Vou ter 1. Tá vendo? 2. Ó. 3.
E ainda sobra um pedacinho aqui, que depois eu vou anexar em outro lugar, tá? Me sobraram pedacinhos pequenos ainda, ó, menorzinhos, que são as beiradas dos refiles, olha. E eu vou aproveitar para fazer alguma coisa, tá? Deixa reservado. Então, aqui vou ter isso daqui. O que eu vou fazer? Direito com direito, direito com direito, e vou ter 3 fileiras, 3 barrados ou 3 faixas separadas. Então, é isso que eu vou fazer. Então, pessoal, e o trabalho ficou assim. Eu fiz com as mesmas faixas, 2 disposições diferentes dos retalhos, né? Um em seguida do outro, que pode ser um novo barrado, enfim, posso também deslocar. Tenho 3 faixinhas aqui. São muitas ideias e tenho esse daqui que eu já montei, né, como um barrado mesmo, com as faixinhas deslocadas. São 2 opções e a imaginação corre solta. Você quer saber o que eu vou fazer? Continua aqui no canal, no próximo vídeo eu vou continuar com esse projeto, mas para quem quer ver a peça pronta, vai lá no meu Instagram, me acompanha lá no feed, nos stories, que diariamente eu tô mostrando para vocês, conversando com vocês, e vai ver a ideia pronta. Dá uma olhada lá no que tem para você ver no Instagram, que você já vai ver a peça pronta, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreve, tá, gente? Eu vou te convidar para ser inscrito no canal, para interagir com o canal, aproveitar a ideia, passar a ideia para alguém, compartilhar o vídeo. E eu agradeço porque muita gente é beneficiada com esse trabalho, tá bom? Não esquece de deixar o like, de fazer os comentários. Se quiser responder as perguntinhas que eu fiz no vídeo ou dúvidas também, eu vou adorar ler. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Boas costuras. Até mais. Tchau.